Olá, queridos, graça e paz, bom dia, que Jesus possa estar com você e o Espírito Santo possa fortalecer a sua vida nesse dia. Antes de nós meditarmos um pouquinho na Palavra de Deus, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal e está acompanhando aqui esse vídeo pela primeira vez no canal, peço que você possa se inscrever no canal, que você possa deixar o seu like, ativar as notificações para que você não perca nenhum vídeo. E é um prazer e uma alegria ter você conosco aqui no canal Edifique-se. E a todos vocês que se inscreveram no canal na semana que se passou, eu só posso agradecer e desejar que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Agora vamos meditar na Palavra de Deus. Queridos, existem algumas histórias nos evangelhos que elas são repetidas, mas quando nós analisamos essas histórias, mesmo elas sendo repetidas, nós conseguimos ter perspectivas diferentes, porque a gente está olhando a história como o escritor de cada evangelho viu aquela história. E isso acontece nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, com o chamado de Mateus. Eles 3 viram a mesma história, e Mateus, escrevendo sobre ele mesmo, viu esse chamado de forma diferente. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 13 e 4, Marcos viu o chamado de Mateus de uma forma. Vamos ler. Está escrito: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Quando Marcos escreveu o seu evangelho, ele viu essa cena de uma outra perspectiva. Marcos foca no chamado de Mateus, levando em consideração de qual família Mateus fazia parte. E Marcos usa o nome hebraico de Mateus. Ali está escrito que ele se chamava Levi e era filho de Alfeu. Ou seja, Marcos leva em consideração para escrever a respeito de Mateus a sua família, a sua descendência, de qual família que ele fazia parte. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, verso 27 e 28, Lucas enxerga esta cena de uma outra maneira. Ele descreve: Passada estas coisas, saindo viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então, Lucas, analisando essa cena, essa história, ele foca na profissão de Mateus. Mateus era um publicano, e naquele tempo os publicanos eles eram pessoas que o governo romano recrutava para cobrar impostos da nação a qual eles estavam dominando, ou seja, o povo de Israel. E a partir do momento que um judeu seria contratado para trabalhar para o governo de Roma, ele perdia toda a sua honra, ele não tinha mais direito a nada, ele era ridicularizado pelo povo, ele era impedido até de entrar dentro da sinagoga, do templo, ele era impedido de participar das reuniões, das festas que o povo judeu costumava celebrar naquele tempo, e também era expulso da sua própria família. Tanto que Lucas, ele descreve e ele vê Mateus como Levi, um publicano. Eles eram tão ridicularizados que alguns, quando saíam para andar nas ruas, eles corriam risco de serem apedrejados. Os judeus os consideravam como traidores. Alguns precisavam até andar com uma escolta romana para proteger e guardar a vida deles, porque eles eram muito odiados pelos seus irmãos judeus, que não os consideravam como irmãos ou como mais
parte daquela nação. Então, ser um publicano naquele tempo, para o povo judeu, era um motivo de muita desonra. Eles perdiam a honra. Nem a própria família os honrava mais e os considerava como parte da família. E Lucas, escrevendo o seu evangelho, foca em Mateus como Levi, um publicano. Mas quando Mateus, no seu evangelho, olha esta cena, porque ele estava vivenciando, ele escreve sobre ele mesmo, ele vê e ele descreve com uma outra perspectiva. Olha só, Mateus, no capítulo 9, versículo 9, está escrito: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Aqui, Mateus descreve como Jesus o chamou. E Jesus o chamou pelo nome de Mateus. Ou seja, qual é a lição que a gente consegue aprender e tirar dessa história, dessa narrativa, dessa passagem bíblica que fala a respeito do chamado de Mateus? Queridos, ninguém, absolutamente ninguém vai conseguir nos enxergar como Jesus nos enxerga. Ninguém consegue ver como Jesus vê. E aqui há uma lição muito importante. Enquanto os homens muitas vezes colocam em nós rótulos, levam em consideração o nosso passado, levam em consideração aquilo que nós somos no presente momento, Cristo não. Ele nos vê a partir do que nós podemos ser nele. Quando Jesus chama Mateus, Jesus não vê um publicano, Jesus não vê um descendente de uma família, Jesus vê aquilo que Mateus iria se tornar nele. E é por isso que Jesus chama Mateus para o seguir. O nome Levi no hebraico significa unido, porém o nome Mateus significa presente de Deus. Quando Jesus chama Mateus, Jesus já estava chamando aquilo que Mateus se tornaria, um presente para ele, um presente para Deus, um presente para o reino dele. Tanto que Mateus deu uma contribuição essencial para o anúncio do Evangelho. Ele escreve o Evangelho que leva o seu nome. Ele contribuiu com o reino de Cristo para continuar sendo expandido através de um livro, através de um evangelho escrito por ele mesmo sobre a ótica de Mateus. E isso nos ensina muito, queridos. Jesus nos vê além dos nossos pecados, Jesus nos vê além das nossas falhas. Jesus nos vê a partir do momento que nós colocamos a nossa confiança nele, ou seja, Jesus nos vê com os olhos dele, ou aquilo que nós podemos se tornar nele. Jesus nos enxerga aquilo que nós vamos se tornar nele quando nós decidimos segui-lo. Então, você que está me ouvindo nesse momento, acompanhando essa meditação, saiba que os homens podem colocar rótulos, que os homens podem te ver a partir daquilo que você faz, a partir da família que você pertence ou do seu histórico de família, mas Jesus não. Jesus nos vê como a gente vai ser nele. E todos nós, queridos, somos um presente para Deus. Somos um presente para Jesus quando nós decidimos segui-lo e colocar a nossa fé e a nossa esperança, o nosso amor, a nossa confiança nele. Então saiba que você é precioso para Jesus. Você é precioso para Deus. E eu gostaria de estar orando por nossas vidas neste momento. Meu Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos enxerga através dos olhos de Cristo, através do sacrifício de Jesus naquela cruz. O Senhor nos vê além e eu quero agradecer o Senhor, Pai, porque o Senhor tem mudado a nossa história e o Senhor tem nos dado um futuro brilhante a partir do momento que nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança no Seu Filho. Nos ajude, Senhor Deus, a permanecer nesse caminho. Nos ajude a continuar a ouvir a voz de Jesus, o bom pastor, nos conduzindo no caminho que Ele tem nos mostrado através da Sua palavra. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa agora, dando saúde, dando paz,
Se existe alguma pessoa que está ouvindo essa meditação, que precisa de uma resposta, de um milagre, de uma cura, que o Senhor venha agora, Senhor Deus, em favor dessa pessoa, abençoando a vida dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, uma ótima continuação de semana para você. Desejo que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém.